Hey everybody! Este é o 5º episódio do LínguasCast, o seu podcast sobre linguagens, identidades e outras cositas más. O título do episódio de hoje é 6 é o mesmo que meia dúzia? Let's que vámonos! Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele, ela, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles, elas, eles tagarelarão. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará. Nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Olá, linguarudos, linguarudas e linguarudos. Sejam bem-vindos ao 5º episódio do LínguasCast. Eu sou a Letícia. E eu sou o Davi. Hello, my tongue twisters. Welcome to our podcast. O tema do episódio de hoje está na ponta da língua e é o trabalho do tradutor. E para falar sobre ele, nós convidamos o professor Elton Luiz Aliandro Furlaneto, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, cidade universitária, e pesquisador do GRATE, Grupo de Estudos de Adaptação e Tradução. Professor, nós agradecemos imensamente você ter agradecido o nosso convite para participar desse episódio do LínguasCast. Seja bem-vindo. Obrigado, Letícia e Davi. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente porque eu acompanho, o podcast desde o lançamento e sou um fã. Então, é muito legal, né? Até me perguntaram aqui em casa, assim, você vai ouvir depois do seu episódio? Eu falei, claro. É um momento muito legal de aprendizado, de troca e enfim, sou um apoiador do projeto e, claro, então estar aqui tem duplamente um significado especial. Muito bom. Confesso, professor, que eu também escuto todos os podcasts, todos os episódios depois que a gente lançou. Gosto de ouvir de novo. Para começar... pode falar, professor. Não, eu ia dizer que é ótimo mesmo, né? Que legal, que tem gente que prefere não ouvir, né? Fala, não, agora tá lá, eu não vou deixar, e é legal a gente revisitar, né? É muito bom. Para começar, então, o episódio, a gente gostaria muito que você falasse um pouco do seu trabalho enquanto tradutor, assim. Que tipo de texto você traduz, quando e como você começou a traduzir, coisas desse tipo. Bom, quando eu estava pensando, né, assim, eu sabia que talvez uma pergunta dessa seria, né, viria, e aí eu estava pensando quando que eu comecei mesmo, e daí eu enfim, vou naquele momento quase de terapia, né, para a infância, se eu volto para momentos bem antes, e eu lembro de uma excursão que eu fiz na escola, e a gente foi para cidades históricas em Minas Gerais, e daí numa visita para um dos eventos lá que a gente estava fazendo, tinha um casal de americanos. E desde a época do colégio eu gostava muito da língua inglesa, assim, né? Eu estudava bastante, sempre estudava além do que estava ali no livro, nas aulas, no material. E daí foi a primeira vez que eu era nerd, tímido, muito introvertido, né? Não tinha muita facilidade de falar com as pessoas, mas eu fiquei com muita curiosidade de conversar com aquelas pessoas que não falavam português. E daí eu comecei a puxar assunto, puxar papo com eles e conversei um pouquinho, eles viram que eu sabia um pouco de inglês e ficaram super contentes e tal. E aí todos os meus colegas em volta começaram a pedir que eu perguntasse coisas para eles e dissesse o que eles estavam dizendo, e aí, na verdade, não era muito uma questão de tradução, era mais de interpretação, né? Eu estava sendo intérprete ali daquele grupo de pessoas, mas isso já... me despertou, né? Já foi um primeiro evento ali que me marcou de alguma forma, né? Depois eu fui para a faculdade, eu comecei a graduação em letras e durante a graduação a gente não tinha, né? Era bacharelado e licenciatura e tinham algumas disciplinas de tradução, mas não muitas, e elas eram optativas e eu não fiz nenhuma optativa de tradução durante a graduação como um todo. Isso não foi uma grande preocupação, eu não fiz quase nenhuma disciplina que envolvia questões de tradução, teoria da tradução, prática de tradução.
Então, eu passei por esse processo todo e também teve um momento de um pouco de afastamento, porque como eu gostava muito da língua inglesa, o meu pai insistia bastante, ele trabalhava numa empresa, ele insistia que eu devia ir para o mundo corporativo, trabalhar como tradutor. Então, traduzir documentos, manuais e não sei o quê. E eu achava isso muito chato, eu sempre detestei o mundo corporativo, eu sempre achei assim, não me identifiquei nunca com esse tipo de mundo, né? E daí, então, eu tinha muito medo, porque eu achava que se eu fosse para essa área da tradução, era isso que ia vir, e era exatamente o que eu queria fugir muito. Então, eu acabei fugindo um pouco da tradução, eu não me interessei muito, exatamente pelo fato de que eu achava que, enfim, se eu soubesse tradução, meu pai ia me enfiar em alguma empresa, alguma coisa assim. Só depois, na época do mestrado, é que eu comecei a, de fato, buscar mais, enfim, saber um pouco mais. E no doutorado, eu fui fazer um doutorado sanduíche e eu estava estudando uma autora, que é a Marge Pierce, e ela era poeta, e daí uma amiga abriu um periódico acadêmico e falou assim, ela iniciou, né, um periódico acadêmico e falou assim para mim, Elton, me manda faz um texto aí sobre a autora que você estuda. Aí foi o primeiro pedido dela. Aí eu demorei um pouquinho e ela falou assim, não faz o seguinte, manda para mim uns poemas que ela escreve, porque como a gente vai falar de poesia, né, um jornal de poesia, manda algum poema que ela escreveu e tal, e que você gostou. Aí depois ela pegou e falou, não, em vez disso você manda a tradução do poema, vê se pode traduzir, escreve para a autora, pede permissão para publicar, não sei o quê. E depois ela falou para mim, não, eu não quero só isso, eu quero também, você vê que foi escalando, né, o pedido. Ela chegou e falou, não, eu quero que você faça um comentário, uma tradução comentada, então traduza e depois comente a sua tradução, e eu nunca tinha feito isso, então eu tive que pesquisar alguns artigos que eram traduções comentadas, e a partir disso fazer o meu próprio texto, mas enfim, ficou super ruim, porque foi completamente... sem muita teoria, né? Não tinha ali muita teoria, foi completamente a partir de uma impressão, né? Era um texto em meio de impressões a respeito da tradução, mas isso me colocou em contato com a autora, porque foi a primeira vez que eu escrevi para ela, para pedir se podia traduzir os poemas dela e publicar, né? E a gente estabeleceu uma conversa, um diálogo e depois uma amizade a partir disso, né? Ela até me apresentava para as pessoas como o tradutor brasileiro dela. E aí eu falava, calma, eu só estou estudando os seus romances. Eu, a princípio, não estava traduzindo, né? Mas disso foi o que me motivou a começar a traduzir esse romance dela, né? O que levou muitos anos. Professor, e então, o que significa? O que você diria que significa para você ser tradutor? Então, eu acho que como processo, assim, pensando também, refletindo sobre a tradução e estudando sobre a tradução, eu comecei a perceber que a tradução ela se compõe de várias formas, né? Ela é classificada de vários jeitos. E daí a gente pode pensar na tradução intralingual, que é uma tradução que acontece dentro da mesma língua, né? E eu pensava, puxa, como eu estou em várias situações sociais, eu vou para vários contextos específicos, eu preciso modular minha linguagem. Eu falo de um jeito com uma pessoa, de outro jeito com outra. E isso, para mim, né, assim, já tem algumas pessoas que vão dizer que isso já é uma espécie de tradução. Então eu pego aquela minha língua e transformo. Então, já dentro do meu próprio contexto social, a tradução ela se tornava importante para que eu pudesse navegar de uma situação para outra, né? Algumas pessoas vão até chamar isso também de tradução sociolinguística, né? Você vai e tem que adaptar a sua forma de linguagem. Às vezes também você está lendo um texto mais antigo, aí você quer pensar como que seria isso hoje em dia também, você pode fazer essa transformação, e aí eu acho que isso já é papel do tradutor. O tradutor está em funcionamento ali. E aí depois disso, né, pensando naquela perspectiva já desde Babel, né, numa antiguidade e numa espécie de necessidade humana, porque a gente estava em sociedades, em comunidades que eram vizinhas próximas e que tinham línguas diferentes, então o tradutor sempre foi uma profissão que funcionou para criar exatamente esses laços, esses vínculos. Então, para mim, essa ideia da tradução, ela é uma ideia que vai partir da sua própria língua, aí vai para esse interlingual e que vai também, então,
pensando como você consegue se relacionar com essas outras culturas, com esses outros mundos, né? Cada língua é um mundo, e aí quando você traduz, você consegue trazer para a sua língua, para o seu mundo, elementos desse outro mundo, né? Desse mundo Que outro. legal. E também tem a tradução intersemiótica, que daí vai pensar em diferentes linguagens e vai converter uma linguagem para outra, quer dizer, ela vai desenvolver estratégias para passar uma linguagem para outra, né? O texto escrito para imagens, as imagens para texto escrito. Então, eu acho que a tradução, para mim, ela é uma ferramenta fundamental para as pessoas conseguirem viver em sociedade e para essa sociedade conseguir, de alguma forma, se renovar, né? E trazer, enfim, se preencher de novas ideias. Ah, que legal. Essa ideia da navegação é muito legal, assim, né? Sim, eu gostei bastante. E professor, você quer complementar alguma coisa? Eu ia falar que tem muitos textos, né, que estudam, eu estava dando umas olhadas aqui, assim, alguns teóricos, né, que vão estudar um pouco dessas metáforas da tradução. Como que os tradutores foram chamados, ou como a tradução foi definida. E aí tem essa ideia de ponte, essa ideia da navegação, tem um monte de metáforas muito legais que são associadas a esse trabalho, esse processo da tradução, e também a figura do tradutor, da tradutora. Que legal. Muito legal, professor. Você falou de várias definições, né, do que significa, né, esse ato tradutor, mas a gente queria entender o que é traduzir para você, assim, se você tem essa definição pessoal, se ela perpassa, assim, você de alguma maneira. Eu acho que sim, que para mim, tanto que eu fiz a tradução, por exemplo, desse romance, né, a tradução maior, assim, que eu fiz, era a ideia de compartilhar. Eu acho que para mim a tradução é esse compartilhamento. Quando eu aprendi uma língua estrangeira, eu me senti possuindo possibilidades, ou enfim, né, tendo uma espécie de privilégio, de possibilidade de acessar coisas que eu não podia acessar antes. Então, eu acho que, como eu não falo muitas línguas, a tradução, para mim, é essa maneira de acesso a essas ideias, a essas formas de existência, de experiências, de vivências. Então, para mim, é essa ideia de compartilhar. A partir do momento que eu traduzo para alguém que não fala aquela língua, eu dou para ela essa possibilidade de partilhar desse conhecimento, dessa experiência e enfim, tudo que pode estar ali naquele outro mundo, naquela outra língua. A gente queria saber, então, professor, já que você falou um pouquinho antes, né, sobre a questão de tradução e de interpretação, quando você voltou lá na sua memória de uma ideia assim da tradução, e você diferenciou ali, aí era mais um trabalho de um intérprete. Como que você diferenciaria, então, definiria essa diferença entre o trabalho de um tradutor e o trabalho de um intérprete? Legal. Quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche, né, eu fiquei 1 ano morando na Flórida, e quando eu voltei, eu consegui um emprego meio assim, por indicação mesmo, né, de uma amiga, e a partir de fazer o processo numa universidade em São Paulo, no curso de tradutor e intérprete. Eles não tinham curso de letras em inglês, só tinha letras em português. E aí eu fui para esse curso de tradutor e intérprete. Mas eu falei, olha, minha experiência em tradução e interpretação é quase nada. Eu nem sabia direito o que era, qual era a diferença entre as duas coisas, né? Mas eu entrei para dar as disciplinas de língua inglesa. Então, como eu era, né, tava dentro desse campo há muito tempo, para mim era tranquilo, desde que eu não fosse exatamente para essa parte de trabalhar com questões de tradução, né, mais teóricas e tal. E estando ali convivendo com as pessoas que estavam estudando esses elementos e com a equipe de professores também que compunha ali o corpo docente do curso, eu aprendi muito. E num certo momento, né, eu comecei a orientar a TCC, e na orientação do TCC eu fui para a área que mais me interessava, que era a tradução literária. Então, também, como é que eu ia orientar se eu não sabia muito sobre isso? Então, foi um momento de autodidatismo ali. Na verdade, eu pedi para as amigas, né, me dão dicas aí de coisa que eu tenho que ler, de materiais que eu posso trabalhar. E aí, a partir disso, eu fui me instruindo até o momento que eu peguei as disciplinas de tradução literária, por exemplo,
e tudo mais. Então, eu aprendi muito nesse período, nesse processo, e com as pessoas que estavam ali para aprender, né, para seguir esse ofício de tradutor e de intérpretes, e evidentemente fui entendendo como que era esse campo, como ele se divide, né? E a interpretação, ela basicamente vai acontecer na modalidade oral. Então, enquanto a tradução ela acontece por escrito, você pega materiais escritos e aí traduz para outra língua, né? E, enfim, você tem ali uma série de possibilidades. A tradução, então, ela tem esse meio, né? O instrumento dela é a escrita. A interpretação vai ser aquela tradução que acontece por intermédio da fala, da oralidade. Então, você escuta alguém falando e aí você fala em cima disso. Então, você tem a interpretação simultânea, que é aquela que você não tem previamente, né, uma preparação. Você ouve, por exemplo, no Oscar, né, quando tem a cerimônia do Oscar, tem a pessoa falando e aí tem ali a voz da pessoa que ouve e já faz essa tradução simultaneamente. Tem a tradução consecutiva, que é a interpretação consecutiva, né? Que vai ser a interpretação que vai ouvir um determinado segmento do texto e depois de um tempo fazer a reprodução, então em blocos, né? Quer dizer, não é tão rápido assim, não é tão simultâneo, não se sobrepõe vozes, você espera finalizar e aí vai. E daí, então, eu percebi essa diferença, né? Eu já fiz alguns trabalhos de interpretação, de maneira também, de novo, sem muito preparo sim, eu me preparei, mas ao mesmo tempo eu não tive, como eu não fiz o curso, né, de interpretação, eu não fiz, foi bastante intuitivo, e já recomendo, tipo, não façam isso, né, façam o curso, se preparem de fato, porque vai ser bom para você e você vai entregar um trabalho de melhor, né, contem com as pessoas que têm ali aquela preparação melhor, porque não adianta só você saber as duas línguas, você tem que entender as técnicas de como fazer anotações, o que você vai falar, qual a velocidade que você tem, a preocupação, a preparação, por exemplo, se for uma palestra sobre elementos de medicina, né, assim, instrumentos e tal, você precisa ter esse vocabulário que não é um vocabulário que você vai ter de forma... você tem que ter uma preparação antes e ter uma espécie de forma, né, de se comportar ali. Para a próxima pergunta, eu vou voltar um pouquinho nas suas memórias, novamente, que você falou que, tipo, inicialmente você não se interessou pela tradução, principalmente pela questão do mundo corporativo, que ela mostrava um pouco desse caminho, assim, para ti, né? Isso. E hoje, agora, assim, você diria que gosta de traduzir? Por que você gosta de traduzir? É uma atividade prazerosa para ti? Porque eu acho que, conforme eu fui estudando mais, eu fui aprendendo e descobrindo, né, as possibilidades quase infinitas, né, que a gente tem para trabalhar com a tradução. Então, de fato, eu percebo que existe um campo que é a tradução técnica, completamente fundamental, né, para que as pessoas consigam se comunicar e trocar as experiências dentro desse contexto de produção corporativa, né? E também existe a questão da tradução, que seria a tradução técnica, então, de documentos, contratos, e-mails, tudo isso vai entrar dentro dessa possibilidade ali de tradução técnica, e também outros tipos de tradução, como a tradução literária, que aí vai envolver aspectos de conhecimento da arte, da estética, e isso me interessa de forma mais efetiva, e outras coisas, como, por exemplo, a legendagem, né, a tradução do audiovisual. Hoje em dia a gente tem os streamings, a gente tem bastante forma de dublar, muito programa dublado, mas a legendagem também, né, ela se coloca ali como uma peça fundamental do funcionamento da nossa sociedade hoje em dia, pelo poder do audiovisual. E também uma outra área que é interessante, que é a da audiodescrição, que está associada com essa questão da tradução intersemiótica e está ligado aos aspectos de inclusão, né? Quer dizer, quando você tem ali para pessoas com deficiência visual, você vai, então, fazer, por exemplo, um determinado vídeo, e esse vídeo vai ser descrito, né? Não sei se já viram essa coisa da audiodescrição. E aí a audiodescrição, né, vocês têm a transcrição aqui, que também funciona dessa maneira, né, como um aspecto
como um aspecto de inclusão também, né, de formas de você acessar, mas aí não chega a ser tanto uma tradução, uma vez que ela só transcreve, né, dentro da mesma língua, mas mas está dentro dessa mesma pegada, né, então tornar acessível. E daí eu acho que pensando nessas muitas possibilidades da tradução e pensando que a tradução literária ela dá muito pano para manga, eu comecei a gostar bastante da tradução, pensando, essa é a minha praia, eu não vou, né, se alguém vier e falar assim, você traduz esse contrato, isso que eu vou falar, não, procura outra pessoa que goste mais disso, então fica mais nesse aspecto, né, eu não preciso fugir, porque ela me contempla de alguma forma, então eu não preciso ter tanto medo dela, ou enfim, né, pensar que só tem uma forma de lidar com ela. Ai, muito legal. Professor, no começo do episódio você tinha mencionado, né, que você é um ouvinte fiel do nosso podcast. Então, para fazer essa pergunta, vou só recapitular o que a gente estava conversando, né, nos últimos episódios, né, principalmente no passado, que a gente falou dos estereótipos das línguas e tal. Então, a gente vem conversando um pouco sobre como e o quanto as línguas, elas carregam as suas respectivas culturas, né? E pensando nisso, a gente queria saber como que você lida com essas questões culturais quando você está traduzindo. Quer dizer, tem como ser 100% fiel? Então, eu gostei de que você usou essa palavra, né? Essa palavra é uma palavra que aparece bastante nas discussões de tradução, que é a questão da fidelidade, né? Vamos ser fiéis e tal. E daí eu já começo dizendo assim, bom, não gosto dessa palavra, né? Eu acho que, vindo de uma tradição, assim, do poliamor, né? Sendo adepto do poliamor e tudo mais, já começa por aí, né? A gente já pensa assim, o que seria essa fidelidade, né? Como que você pensa nisso? E vários teóricos da tradução também vão recusar, então essa ideia da fidelidade, ela já está um pouco ultrapassada, ela foi mudada, assim, enfim, se deslocaram para a questão da equivalência, e a própria equivalência também já não está mais tão dentro, né, do que as pessoas se propõem, elas hoje estão propondo já a questão da correspondência. Então, a gente vai pensar nas correspondências entre as línguas e como você pode criar, fazer essa transposição de maneira que você se mantenha essa ideia de correspondência. Então, isso corresponde a isso, mas isso não é isso, né? Então, a gente tem ali dois elementos e duas questões que são diferentes, que são diversas e assim por diante. Eu acho que essa questão da cultura, né, e como a cultura ela faz parte da língua, e não tanto da língua, mas eu acho que numa perspectiva do discurso, né, o texto é discurso, e o discurso é essa mistura da língua com as relações sociais, né, as relações de poder e assim por diante. Então eu vejo que ela vai estar sempre, né, vai sempre construir aquele discurso a partir desse ponto de vista, e aí o ponto de vista ele é tanto individual e quanto ele é coletivo, e esse ponto de vista coletivo é o que a gente chama de cultura, né? É essa maneira de organizar o mundo, de organizar suas crenças, as formas e tudo mais. Então, é realmente algo inescapável. Você está em contato com o discurso, você está em contato com esses elementos ideológicos e culturais. E aí você tem que saber como lidar, enfim, né? Como você vai trabalhar com isso. Uma das coisas mais difíceis de pensar nesse sentido de cultura, né? E que coloca para o tradutor uma grande dificuldade é o humor, por exemplo. Né? O humor, ele se materializa de formas diferentes, em situações sociais diferentes, mesmo, né, quer dizer, o que é engraçado para pessoas dentro de uma mesma cultura, mas que fazem parte de classes sociais diferentes, vai funcionar diferente, né? Se a gente pega, por exemplo, o humor dos anos 90, aqui no Brasil, os programas humorísticos, e a gente fica chocado com certas coisas que hoje a gente já não aceita, né? Então, quer dizer, o humor é algo bastante representativo ou que materializa muito desses elementos da cultura e que vai colocar para o tradutor uma dificuldade, vai apresentar ali uma coisa de, olha, não é bem por aí, olha, como é que eu faço, né? Porque isso é engraçado aqui nessa língua, ou muito do humor, às vezes, é por meio de brincadeiras com palavras, né? Com aquela ideia de... Então,
se você pega e meio que lida com isso, quer dizer, traz para outra língua, aquela piada não funciona mais, porque aquele tipo de trocadilho só funciona na língua original, quando você traduz. Então, eu vejo muito disso, né? Assim, grande parte das legendas, que são uma tradução muito dinâmica, porque ela tem que ser rápida, ela perde completamente, porque eu dou risada e as pessoas que estão em volta falam, mas você está rindo do quê? Eu digo, da piada que existiu ali, mas a legenda, por exemplo, não conseguiu recuperar. Então, eu acho que nesse sentido da cultura, né, para a gente pensar em como a gente pode ser o mais correspondente possível, tentar trabalhar com os efeitos. Então, qual que é o efeito de sentido desse original e como eu posso ou como eu consigo atingir esse mesmo efeito ou um efeito similar, né, que se aproxime dele nessa tradução. E aí, nessa espécie de jogo, né, nessa espécie de tentativa de descobrir isso, a gente tem a gente, né, enfim, se depara com essa possibilidade da cultura mesmo, né, de como trazer essa cultura e tudo mais. Uma outra coisa, assim, só para finalizar, né, foi uma coisa interessante, relembrando aqui agora, é que eu traduzi recentemente um texto de um indiano e o original não era em inglês, mas como eu só falo inglês e não falava a língua, né, a língua original dele, eu vi os poemas na língua original, que era um alfabeto que nem é o alfabeto latino, e daí, mesmo nas traduções do inglês, algumas palavras que faziam parte daquele contexto continuaram na língua original. Então, ali tinha uma possibilidade. A palavra mestre, por exemplo, não era mestre, era a palavra que indicava professor, figura de autoridade, tudo, mas dentro da língua original. E daí eu mantive. Aí, às vezes, é necessário, então, fazer uma nota de rodapé, é preciso fazer uma espécie de talvez, uma nota do tradutor explicativa. Eu gosto, eu até fico feliz quando algum livro traz isso, uma nota do tradutor que vai contar para a gente um pouco desses bastidores, né? Porque a gente não fica por dentro de quais foram as grandes dificuldades, né? Então, quando tem alguma nota explicativa, nota de tradução e tudo mais, eu não pulo, eu vou direto para ela, porque aí eu descubro um pouco desses bastidores do que foi a grande dificuldade e como a pessoa, por que ela resolveu daquela forma. Professor, a gente já está se encaminhando para o final e eu vou fazer uma pergunta que já é uma pergunta que o nosso de praxe, né, aqui no podcast, que é quanto da tua identidade como pessoa, como sujeito no mundo, tem relação com as línguas que você fala e traduz? E se você consegue se ver em alguma dessas línguas? Eu acho que não, assim, muito tá ligado a eu sou uma pessoa muito curiosa, e eu acho que essa curiosidade me define, me coloca até nessa posição, né, de ser professor, de ser pesquisador. A gente tem que ser curioso, porque o mundo é muito vasto e ele tem muitas coisas ali pra gente, né, que vão, então eu sendo uma pessoa bastante curiosa, eu acho que acesso a línguas ou ter a tradução de coisas que foram originalmente pensadas em uma língua que eu desconheço, por exemplo, as línguas asiáticas, por exemplo, e tal, isso para mim é fundamental. Então, enquanto um curioso, para mim, eu dependo dessas traduções, eu comecei a aprender, então, assim, grande parte do meu mundo de leituras é em língua portuguesa, de pessoas que escreveram em língua portuguesa originalmente e tudo mais, mas quando eu descubro esse outro mundo e eu começo a fazer leituras e vou formando gostos e descobrindo coisas e aprendendo coisas a partir desse processo, né, e intermédio da tradução ou do conhecimento dessas outras línguas, é algo que não dá para eu abrir mão, né? Não dá para voltar atrás. Só dá vontade de querer saber mais, de querer que as pessoas traduzam mais. A Lê falou, né? Estamos caminhando para o final.
E a gente começou essa tradição agora de abrir espaço para os nossos convidados, professor, para eles falarem dos trabalhos que eles têm desenvolvido, o que eles estão pesquisando, ou no seu caso, traduzindo. Então, se você quiser comentar alguma coisa, divulgar algo que você está aí para lançar, fica à vontade. Legal, obrigado pela oportunidade, né? E daí eu vou falar um pouquinho sobre alguns projetos passados e presentes e futuros, né? O presente, eu acho que o trabalho que deu, assim, mais que está dando muita reverberação, assim, né, nas minhas questões acadêmicas e também na minha questão profissional e tal, é a tradução do romance que eu estudei no doutorado, que é Uma Mulher no Limiar do Tempo. Então, o próprio processo de publicação dessa tradução já está sendo uma novela, não vou nem contar aqui para vocês, tem muitos episódios e tal, mas ela finalmente está prestes, né, está em vias de ser publicada aqui no Brasil por volta de setembro, outubro é o período que vai ter, então, assim, enfim, vai chegar na mão dos leitores, das pessoas que apoiaram. A gente fez um processo de financiamento coletivo, né, um projeto de financiamento coletivo, e ele foi bem sucedido, então a gente tem como, né, viabilizar essa tradução, e agora está naquele processo lá de compra dos direitos e diagramação do livro, os pontos finais, assim, desse processo editorial. Mas a tradução já está lá, ela está passando por uma revisão final, né, da editora, e daí, então, e aí como o projeto já acabou, quer dizer, o Catarse, ele durou 60 dias, é possível hoje entrar no site da editora, que é a editora Mina, com 2 N's, né, MINNA, editora Mina, e só colocar isso no Google, e daí dá para fazer compra, né, tá em pré-venda o livro, essa tradução que eu fiz desse romance, né, que tem são 20 capítulos, e demorei um tempinho, assim, na verdade, desde o meu processo, porque no meu doutorado o foco não era a tradução, o foco era o estudo crítico, né, era crítico teórico mesmo, do objeto literário, então a tradução ela era um projeto meio que paralelo. Além disso, eu também faço parte de um projeto que eu comecei com algumas amigas, né, que se chama Tradução em Contexto. Então, a gente escolhe alguns autores, principalmente autores em domínio público, algumas autorias, na verdade, né, porque são várias mulheres e daí as mulheres traduzem todos os autores homens, e eu bati o pé e falei, não, quero traduzir autoras mulheres, e daí eu estou traduzindo 2 autoras mulheres, né. Então, a gente pega alguns contos desses autores clássicos e faz a tradução, aí edita uma edição bilíngue com notas. Então, as notas, elas são notas de tradução, notas de língua e notas culturais, em que a gente explora um pouquinho esses bastidores da tradução. O texto todo é recheado com essas notas, contando um pouquinho sobre os bastidores, dando algumas dicas sobre elementos linguísticos, né, que aparecem ali a partir do texto, e aí é legal para pessoas que gostam da literatura, né, e para pessoas também que ensinam, né, professores e tudo mais. A gente propõe alguns exercícios no final também, para quem quiser fazer ou utilizar em sala de aula. Aí essa coleção já tem 2 volumes publicados, na verdade 3, são 2 em língua inglesa e um em língua alemã, e tem alguns em fase de produção. Então a gente tem mais, eu estou traduzindo 2 autoras, né, vai sair lá para o final do ano, ou começo do ano que vem. Tem mais 2 autores também do século XIX, né, o Herman Melville, e um outro autor indiano. E tem as edições em italiano e francês também, que estão em fase de produção. Então, essa coleção está crescendo, né? Está indo para outras línguas, mas ela está criando esse processo mesmo de trabalhar com as edições bilíngues e a importância de trazer ali os 2 textos e discutir a tradução com essas notas, né, por intermédio dessas notas, dando algumas dicas e contando um pouco dessas dificuldades de tradução e levantando elementos culturais que aparecem ali de forma jogada, né, e que talvez o tradutor tenha que dar um jeito, mas que a gente pode explicar melhor, trazendo maiores informações e tal, por meio dessas notas que são, né, que acontecem. Então, fiquem de olho, pela editora Léxicos, e daí a editora Léxicos está lançando, né, já tem esses lançados e vai lançar mais algumas edições de outros autores. A coleção está crescente.
Então, que legal, que legal. Trabalhando agora, assim, estou traduzindo o meu volume. Ai, muito bom saber, Que professor. legal. Professor, pode ir. Não, eu ia agradecer, né, a sua participação. Foi muito legal trocar essas ideias. Espero que a gente possa se encontrar também pelos corredores aí e conversar um pouco mais, porque sempre ficam coisas que a gente fica refletindo e pensando que podem suscitar outras coisas, né? Na gente, essa questão da tradução e tudo é um assunto que muito nos interessa, assim, né? Nossa, então, sim. Foi um prazer te receber e te escutar. Que bom. Nossa, sim. Fico muito feliz. Inclusive é diferente, assim, ouvir quem ouve a gente, né? Então, muito obrigada por você ter topado, professor, participar. Fica aí um agradecimento imenso mesmo. Não, eu que agradeço e desejo muito sucesso, né, para vocês nessa caminhada e que o podcast tenha muitos episódios e com certeza eu vou ouvir todos. Obrigada, professor. Obrigado, então, era isso, professor. A gente encerrou. Muito obrigada mesmo. Vou repetir o que eu disse ali, que vai aparecer na gravação. Eu espero que a gente possa se encontrar aí para poder conversar mais, porque eu gosto muito essa questão do tema da tradução e do subjetivo de quem vive isso, assim, né? Que está envolvido. Então, espero encontrar contigo aí nos corredores para a gente conversar um pouco mais. Naquele dia da festinha, né? E ele se conhecia pessoalmente, falei, você que é a Letícia que eu escuto, então, né? Já conhecendo o Davi, enfim, interagindo com ele, né? E aí conhecer você também. Me deixou super contente e eu acho que é isso, né? Eu sentia muita falta no ano que eu cheguei aqui e estava tudo à distância, exatamente dessa ideia, né? Dos encontros fortuitos ali de corredor e de conversar com as pessoas, trocar uma ideia, pensar projetos que são ali no cafezinho, né? Você está num cafezinho e alguém fala assim, por que a gente não faz isso? E aí já começa, várias mentes vão pensando e maquinando coisas, né? Eu sentia muito falta disso e ter isso de volta, para mim, me deixou muito emocionado. Até no começo do semestre eu fiquei bastante emocionado de ter isso, de alunos virem no final da aula e perguntar, posso fazer isso, posso fazer aquilo? E eu falava, nossa, todo mundo fechava o Meet, né, fechava as câmeras e não perguntava, não tinha esse momento ali de ter dessa abertura de a gente trocar ideias, de alguém fazer uma pergunta que, eu não perguntei na aula, mas agora eu tenho coragem que já saiu todo mundo. E aí ela joga aquela bomba assim no seu colo, vai embora e você fica pensando ali 2, 3 dias como é que você responde aquilo, né? Eu acho que o presencial ele dá isso pra gente enfim, por isso sou um adepto dessa ideia também de vamos fazer, se a gente não se encontrar, a gente faz alguma coisa acontecer para que a gente se encontre, algum evento, alguma celebração, para que a gente consiga se encontrar e participar, porque por mais rápido que seja, assim, sempre agrega. Nossa outra convidada de hoje é a professora Lorene Fernandes Dal Negro Ferrari, tradutora pública e intérprete de espanhol e professora de língua espanhola da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Nós agradecemos imensamente o fato de você terem feito o convite da equipe do LínguasCast e sejam bem-vindos. Na realidade, quem agradece sou eu, né, ao grupo do LínguasCast por ter convidado. Isso aí para mim foi uma honra, né? Um pouco nervosa por lidar com essas tecnologias, mas claro, vamos falar sobre meu trabalho. Podem perguntar. Então, a gente já vai começar pedindo para você comentar um pouco sobre o seu trabalho enquanto tradutora. Que tipo de tradução que você faz e como que você começou a traduzir e quando que você começou esse trabalho? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que existem 2 tipos de tradutores, né? O tradutor livre, que vai poder traduzir qualquer tipo de texto, e tem o tradutor público ou tradutor juramentado, que é o meu caso. Eu posso fazer os 2, eu posso também fazer traduções livres, mas como eu sou concursada, né?
Então, eu também tenho esse ofício de tradutora pública. A diferença está em que o tradutor público é concursado, nós temos leis a seguir, a definição do nosso ofício é através de uma lei, né? E nós temos obrigações, inclusive quanto a cobrar, não podemos cobrar qualquer valor, e nós temos a fé pública, quer dizer, quando nós assinamos, nós respondemos civil e criminalmente por ele. É esse trabalho de tradutora pública que eu vou comentar com vocês. O meu concurso, eu fui nomeada em 1983. Nesse caso é complicado porque vocês vão descobrir mais ou menos a minha idade, mas lá, né? 30 anos, né? Como tradutora pública. Eu acho que E como é que eu comecei a traduzir? Foi uma coisa muito interessante. O idioma espanhol sempre esteve na minha vida, né? E, de repente, o meu marido, na época, falou assim, Lourinho, um concurso. Eu achei no Diário Oficial um concurso para tradutor. Vai fazer. Eu também faço inglês, mas não tão bem quanto o espanhol. Fiz dos dois, né? Mas eu nem sabia o que era. Eu fiz o concurso há 39 anos atrás, sem saber onde eu estava entrando. Eram 2 vagas para espanhol, eu passei em primeiro lugar, e de repente eu caí, assim, lá de cima, caí nesse mundo da tradução, e aos poucos eu fui aprendendo e fui me dando conta da responsabilidade que é esse ofício de tradutor. Muito bom, professora. Eu não sabia, na verdade, que era um cargo... concursado, né? Eu achava que você era nomeada por algum juiz, alguma coisa do tipo. Muito, muito interessante saber disso. Davi, a gente presta juramento e é um concurso muito difícil. Ou sabe. Você tem que fazer uma tradução e uma versão só com a caneta e o papel na mão, você não pode ter nenhum recurso. Nossa! Caramba! Nossa, difícil? É bem difícil. Depois você faz a parte da prova oral com outros tradutores no idioma que você escolheu e de repente eles te dão um texto jurídico para você ler, está na língua que você escolheu, no meu caso espanhol, você tem que olhar o texto pela primeira vez e falar ele em português. Nossa, é difícil. Professora, falando então nessa questão de traduzir, né? O que significa para você ser tradutora? Olha, a partir do momento que você se dá conta da responsabilidade, da importância que a gente tem como tradutor juramentado, o significado ele se torna muito maior, porque é uma responsabilidade muito grande. Nós não só traduzimos documentos de identidade, documentos pessoais, nós traduzimos também processos que envolvem crimes básicos, como crimes muito graves, pode significar prender um inocente ou soltar um bandido. Estamos no interrogatório, na Polícia Federal. Aquilo que o preso está falando para o delegado, ou que o delegado está falando para ele, a tradução disso tem que ser muito correta e sem dar margem à interpretação do tradutor. Então, tem que ter certeza que a outra parte entendeu, e isso aí é de grande responsabilidade, porque você pode definir um outro rumo ao que você está fazendo. Então, ser tradutor, assim, depois que você entende a maravilha que é esse trabalho, a gente tem outra postura na vida, entende? Porque às vezes a pessoa, não, mas isso aí deixa passar, não. A gente muda completamente, porque você transfere para a sua vida pessoal esse cargo que é muito importante. Professora, a senhora citou essa questão da responsabilidade, né, do ato tradutório. Como é que você encara essa responsabilidade, né? É uma pressão para você? Como é que você se sente em relação a essa responsabilidade de traduzir os textos públicos? Eu não me sinto pressionada de forma nenhuma, porque a partir do momento que eu entendo que esse trabalho tem que ser bem feito, correto? Não tem pressão. A única pressão que tem é prazo. Eles dão muito prazo, né? Mas, graças a Deus, eu tenho uma habilidade com as 2 línguas, tanto o português como o espanhol, porque os dois são línguas maternas para mim, né? Eu nasci no Brasil, mas dentro de uma família que só falava espanhol. Só meu pai falava português, então nós usávamos as 2 línguas. Eu fui alfabetizada. Ai, que legal. Eu fui alfabetizada em espanhol com 5 anos, brincando com a minha avó em casa, e com 6 eu fui para a escola. Então, as línguas para mim são maternas, né? Então, eu não tenho dificuldade na tradução. Então... E você gosta de traduzir, assim, porque você está falando pra gente de um jeito como quem
como você já faz esse trabalho há muito tempo, né, professora, assim, você diria que gosta de traduzir? Por que você gosta se você gosta? Apaixonada. Eu tenho duas paixões, a tradução e as aulas da universidade. Eu não sei o que eu gosto mais. Mas como nós estamos falando de tradução, eu sou apaixonada. A função do tradutor, ela é bem solitária, porque a gente trabalha sozinho. O computador e eu e o computador. Antigamente nem tinha computador, né? Mas é só isso, né? Numa sala, você não vai interagir com ninguém, a menos que você vá fazer uma interpretação. Mas vamos falar da tradução escrita, né? É um trabalho bem solitário mesmo. Tem gente que não gosta desse tipo de trabalho. Quem não gosta pode trabalhar só com a interpretação, que não é uma opção do tradutor juramentado, tá? Pode trabalhar só com interpretação, né? Com simultâneas, consecutivas, não é a nossa escolha. Então, eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho. E, assim, sobre essa questão da tradução simultânea, você acabou de dizer pra gente, assim, que não se faz, né? Mas, às vezes, pelo que eu me lembro, assim, porque eu já tive a oportunidade e o privilégio de ser sua aluna, né, professora também. Então, eu me lembro que, às vezes, você tinha sempre que estar de prontidão, né? Caso acontecesse alguma coisa na nossa aula que você seria necessária, assim, naquele momento. E como que dá um aspecto de instantaneidade, né, com esse tipo de tradução, assim. E como que é essa relação com a instantaneidade, com a coisa do momento, assim, né, de ter que estar pronto para traduzir sem ter essa preparação, porque a gente pensa às vezes, um tradutor literário, um tradutor mais assim, que tem um tempo, que nem você falou, sozinho ali, com o computador, pensando naquilo, né, mas às vezes é de uma hora para outra para você, não é? Como que é isso? A parte da tradução, da parte escrita, nem sempre é instantâneo. Às vezes a pessoa vem aqui no meu escritório, eu quero para já. Tudo bem, a gente faz. Não é tão normal. Agora, quando nós falamos da parte do intérprete, porque o cargo é tradutor público e intérprete comercial, né? O nosso trabalho de intérprete, ele pode ser uma tradução simultânea, como pode ser consecutiva. Quando a gente quando tem algum preso na Polícia Federal, então eles têm que fazer o interrogatório na hora do flagrante, então eles nos chamam para que a gente participe desse interrogatório, então é uma consecutiva. O preso fala, você passa para o delegado fala, você passa para o preso. Você não tem como se preparar, porque você não sabe nem o que aconteceu. Você vai saber na hora, certo? E a tradução simultânea, ela é feita por aparelhos, muitas vezes acontece não no âmbito jurídico, né? Ela acontece em órgãos, por exemplo, o Tribunal de Contas, esse ano já foi uma simultânea, houve um evento em Bonito. A simultânea é aquela que o tradutor fica numa cabine, o intérprete fica numa cabine, né? E à medida que a pessoa lá na frente vai falando, você vai traduzindo simultaneamente, né? Caramba! É outra paixão minha. Essa você até pode se preparar no sentido de, se for um evento, vamos falar sobre meio ambiente. Você pode ter uma pequena preparação, mas no discurso das pessoas eles não escrevem, né? Então, à medida que a pessoa vai falando, você vai ali no seu microfonezinho, vai passando para que os outros falem ou no português ou no espanhol, depende de quem está falando ali na frente, né? É algo muito gostoso de fazer, sabe? Aquilo tudo depende de você, né? É o que você está passando, é o que os outros vão entender. É muito interessante, eu gosto muito também. Professora, só uma curiosidade, a senhora citou essa questão dos prazos, né? Eu queria saber como é que eles são? Eles são muito curtos, tem que ser muito rápido? A Lê estava falando dessa instantaneidade, né? Uhum. Então, como é que funcionam esses prazos para você? Como que você recebe eles? Então, a gente tem que ter um controle muito grande, né, do que está fazendo para não errar prazo. Porque primeiro você tem que prometer um documento e tem que ser naquele prazo que você deu. Você não pode errar. Mesmo justiça, pessoas físicas que vêm aqui pedir, porque por algum motivo eles precisam desse documento. Então, eu tenho toda uma agenda, né, que eu vou escalonando. Hoje em dia, com o WhatsApp, eu recebo, assim, uns 50 pedidos por dia, mais ou menos, de tradução.
Nossa! Caramba! E aí eu tenho que ir anotando, eu desenvolvi toda uma técnica de anotar e ir em ordem para eu saber que horas que eu tenho que trabalhar. Às vezes eu trabalho a noite toda, às vezes não. Se eu vou viajar, eu tenho que me preparar, porque tem que cuidar desses prazos, né? Agora acabou de me ligar uma senhora, porque antes de nós começarmos, ela quer que eu traduza uma certidão de nascimento do país que ela nasceu para amanhã de manhã. Nossa! Caramba! E eu tenho de coisa de tradução, então tem que ser muito correto nesse sentido. E ontem chegou uma pessoa que falou: eu deixei uma tradução para você fazer, um documento, faz uns meses, eu queria ele, né? Eu fui ver, fazia 5 anos. Nossa! Tem um documento de mais de 30 anos guardado no almoxarifado, porque não é justo jogar o documento de uma pessoa. Então, aí eu estou mostrando para vocês a nossa responsabilidade, entende? O cuidado, né? Nossa! E não tem férias? Então, como tradutor público, a nossa nomeação, a gente é autônomo, a gente não tem vínculo empregatício, e se eu quiser parar de trabalhar, eu tenho que pedir licença. Se eu quiser sair de férias, pedir licença. Então, aí é a gente que faz as férias da gente. Professora, eu vou fazer uma outra pergunta que também não estava assim a princípio, mas é porque me deu uma curiosidade agora. Existem muitos tradutores juramentados em Campo Grande? Você vai encontrar a lista dos tradutores no site da Junta Comercial, porque é assim que a lei prevê, o decreto federal. As juntas comerciais que fazem os concursos e que nos fiscalizam, né? Por exemplo, os que eu faço, elas têm que estar em livros, que a Junta Comercial abre e encerra, e são registrados, assim como o cartório. E lá vai ter o nome dos tradutores. Aqui no nosso estado, de todos os idiomas, devemos ter uns 15, mais ou menos. Nossa, para todo estado, com essa demanda de trabalho, nossa. Professora, uma pergunta assim em relação às línguas que você fala, né? Essa é uma pergunta que a gente repete todo o podcast para os nossos convidados. A senhora chegou a mencionar, inclusive, que tem o espanhol e o português, as duas como sua língua materna. Sim. Então a gente queria saber, assim, repetir essa pergunta para você, de quanto da sua identidade como pessoa, como sujeito no mundo, tem relação com essas línguas que você fala e traduz, assim. Você consegue se ver sem alguma delas, de alguma forma? De jeito nenhum. Porque o meu trabalho, tanto como de tradutora, como de professora na Universidade Estadual e pesquisadora, o espanhol e o português estão envolvidos. De vez em quando, o inglês dá uma parecidinha, tá? Mas eu não me digo tradutora de inglês porque eu não sou uma pessoa que tem uma capacidade para isso, né? Mas eu não me vejo, não, porque como eu trabalho muito com translinguagem, faço muita pesquisa, eu parto do princípio que a nossa língua, no meu caso as duas, elas fazem parte de mim, elas estão aqui dentro do meu coração, a minha cultura. Eu sempre brinco que na minha casa nunca comemos arroz com feijão todos os dias, porque não era da cultura de minha mãe, minha avó e meu avô, mas era da cultura do meu pai. Então, de vez em quando, o arroz com feijão aparecia lá na casa da minha outra avó, né? Então, essas duas línguas, elas fazem parte de mim, e não tem aonde eu vou, eu sempre encontro alguma coisa para que as duas apareçam, inclusive das minhas pesquisas de mestrado e agora de doutorado, e na minha pesquisa que eu faço na Universidade Estadual com a Rota Bioceânica. Estamos trabalhando com as línguas nos países Chile, Argentina, Paraguai e Brasil. Então, quais são as línguas envolvidas? O português e o espanhol, né? Nossa, sério. E então isso já nos encaminha até para... A gente já está encerrando e a gente queria que você falasse um pouco mais, já que você já começou a falar dessa pesquisa aí das rotas bioceânicas e tal, e o que ela envolve. Então a gente te convida para falar um pouco mais sobre os trabalhos que você está realizando agora. Bom, então, eu fiz a minha pesquisa de mestrado na fronteira com Bolívia, né, ali em Corumbá. Justamente trabalhamos com as crianças que chegam na escola, na primeira série, que são brasileiros, mas só falam espanhol em casa. Então, eles chegam na escola que ensina português. Trabalhamos isso. Agora, o doutorado em Porto Murtinho, uma outra fronteira, vamos trabalhar algo nesse sentido. Mas o que nós estamos fazendo agora na Rota Bioceânica, que ela está sendo... Agora a Rota Bioceânica parece que vai, né? Nós vamos ter o nosso acesso ao Pacífico, né? E a UEMS tem mais de 100 pesquisadores pesquisando a Rota Bioceânica, cada um na sua área, assim como a UFMS também tem, né?
E a minha área é pesquisa das línguas, né, a importância das línguas, não só o espanhol e o português, mas as línguas originárias também, ao longo dessa rota bioceânica. Nós estamos assim, trabalhando junto com as universidades do Paraguai, a UNA, inclusive meu orientador está lá agora, lá em Asunción. Nós estivemos 2 meses atrás em Jujuy, na Argentina, com a Universidade Nacional de Jujuy e a Católica de Santiago del Estero, e mais 2 universidades do Chile, trabalhando língua. Então, vocês vejam que a tradução, as línguas, o meu trabalho de professora também está tudo, né, no mesmo caldeirão de bruxa, né? Organizar meu horário para esse caldeirão não ferver para fora, né? Ai, que lindo, professora. Foi, olha, um prazer receber você aqui, escutar você mais uma vez, né? A gente agradece imensamente a sua participação, você ter aceitado, ter disponibilizado o seu tempo, assim, tão curto, para poder conversar com a gente um pouquinho e poder brindar os nossos linguarudos aí com todos esses conhecimentos que você passou pra gente, né, Davi? Nossa, com certeza. Eu gostei muito de saber, principalmente porque eu traduzo também, né? Já trabalhei como tradutor, então esse é um dos meus episódios, assim, favoritos. Eu que agradeço, porque toda vez que eu consigo levar o meu ofício de tradutora pública para outros públicos, né, que não só aquele que já tem que conhecer, e ressalvo que às vezes um advogado chega aqui e fala: nossa, eu nem sabia que você existia. Para conseguindo passar para outras pessoas vão ouvir que esse ofício existe. E em se tratando, quando a gente trabalha com curso de letras nas universidades, uma das minhas primeiras aulas é falar sobre tradução, porque é uma possibilidade para o aluno de letras também, né? Sim. O Davi está falando que também faz tradução. Então, é uma possibilidade para o aluno de letras. Então, eu fico muito agradecida por vocês terem me dado essa oportunidade, tá? Um beijo muito grande para todos. E a palavra do dia é babélico. Segundo o dicionário informal, babélico significa tudo que se refere à Torre de Babel, da Bíblia, o lugar em que há confusão e desordem. Para você que se considera um linguarudo, o LinguasCast tem episódios mensais e você também pode nos acompanhar pelo Instagram, no perfil @linguas.cast. E no YouTube pelo canal LinguasCast. A transcrição deste episódio pode ser acessada em linguascast.blogspot.com.